Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Ubiratã Araújo. Pegue a palavra de Deus e abra comigo aqui em Lucas capítulo de número 20 e vamos ler o que está escrito no versículo de número 19. Diz assim: e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e a poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me a moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. E disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Então eu vou ler o versículo 25. Eu gostaria que toda a paz e vida, toda a igreja, repetisse bem alto e bem forte comigo. Vamos lá? Bem alto e bem forte. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê a Deus o que é de Deus. Uma grande salva de palmas. Aplaude e glorifica bem alto e bem forte ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada. Por isso, que eu diminua nesta hora, que o Senhor cresça diante de mim. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se assentar. Jesus, com toda certeza, vai ser um dos homens mais inteligentes. E quando eu digo um dos mais, é claro que nós sabemos que ele é o mais inteligente. Mas eu digo um dos mais, porque houve também um outro homem chamado Salomão, que pelo motivo de fazer uma oração a Deus e pedir sabedoria, Deus deu a ele sabedoria e entendimento que não deu a qualquer homem que nasceu até hoje, fora o Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus e de não fazer mal para ninguém, aliás, não fazer mal para uma mosca sequer, ele era perseguido e o tempo todo as pessoas procuravam motivos para prejudicar o Senhor Jesus. Prova disso, que os próprios sacerdotes estão agora procurando um motivo para destruir Jesus, porém, eles não encontram. Eles temem o povo, eles temem as pessoas. Então eles vão enviar espias para que façam uma pergunta capciosa ao Senhor Jesus, uma pergunta de duplo sentido, procurando ver se poderiam destruí-lo, se poderiam acabar com ele. E veja você que quando os sacerdotes enviaram esses espias,
até o Senhor Jesus, eles, antes de fazerem essa pergunta de duplo sentido, eles vão tentar elogiar, inflar o ego do Senhor Jesus, tentando, de alguma maneira, despistar a sua atenção, tirar a sua atenção, de modo que Jesus não percebesse que eles estavam ali, não com uma dúvida, mas para enganar. Veja o que está escrito no capítulo de número 20, e no versículo de número 21, olha que interessante. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem. Eles vão dizer: Mestre, você ensina muito bem. Não existe ninguém que ensine melhor do que o Senhor. E que não consideras a aparência da pessoa. Você não olha ninguém pela aparência. O Senhor é como Deus, porque está registrado naquela passagem onde Davi foi escolhido no meio dos seus irmãos, e o profeta Samuel estava lá, aonde ele apontou para cada um dos filhos de Jessé, e o próprio Deus disse: Samuel, Deus, Ele não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Estão tentando desviar a atenção de Jesus, elogiando o Senhor Jesus. O Senhor, além de ensinar bem, ensina retamente, ensina o que é reto, o que é correto. Olha o que eles continuam dizendo: e ensinas com verdade o caminho de Deus. O Senhor ensina a palavra com verdade. É claro que todas estas coisas são atributos verdadeiros de Jesus Cristo. Mas esses homens não estão ali elogiando o Senhor Jesus, porque pensam realmente isso dele. Mas eles estão dando uma volta, tentando distrair o Senhor Jesus de alguma maneira, elogiando, tentando inflar o ego que Jesus não possuía, mas que muitos seres humanos, a grande maioria, possui. E eles vão tentar desviar a atenção do Senhor Jesus para a pergunta principal, que é lícito dar tributo a César ou não? Parece uma dúvida comum, não é? Parece uma pergunta comum, não é? Mas na verdade não era. Porque que esses dois homens queriam, na verdade, eram achar algum motivo em Jesus para poder prejudicá-lo e entregá-lo diante de César. Agora, Jesus tem duas opções. Ou ele responde como qualquer um de nós responderia, sendo pessoas de Deus. Se perguntassem: é lícito dar tributo a César? Nós que hoje conhecemos essa resposta, se não conhecêssemos, diríamos: dar tributo a César? De jeito nenhum. Nós temos que dar glória a Deus. Diríamos ou não diríamos isso? Só que era exatamente o que eles queriam ouvir. Era exatamente o que esses homens queriam ouvir, para depois usar a própria resposta de Jesus contra ele mesmo. E veja só, o versículo de número 23 nos mostra que Jesus sabia muito bem que essa era a intenção. E ele vai dizer: e entendendo ele a sua astúcia, ao lado da palavra astúcia, você pode colocar rapidez combinada com inteligência. Esse é o significado da palavra astúcia. Você sabe que o nosso inimigo, Satanás, ele é astuto, ele pensa rápido, ele é capaz
de arquitetar uma armadilha em segundos para te prejudicar. E veja só, eles estão tentando achar algum motivo para prejudicar o Senhor Jesus. Só que Jesus, enquanto Satanás é astuto, ele é sábio. Ele é a própria sabedoria. Diga a glória a Deus. E Jesus vai dizer: por que me tentais? Por que me tentais? Por que vocês estão me tentando? Ou seja, que tipo de tentação é essa? Eles estão querendo jogar Jesus contra César. Quem está compreendendo isso, diga amém. Eles estão querendo armar uma contenda, uma confusão. E uma confusão, claro, que uma resposta simples poderia não provocar, se fosse uma pergunta de boa intenção. Mas esta pergunta estava carregada de más intenções. Veja o que está escrito, o versículo de número 20. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos. Veja só, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e ao poder do governador. O que esses homens queriam, na verdade, era entregar o Senhor Jesus nas mãos de César. Eles queriam prejudicar o Senhor Jesus. Eles estavam se fingindo de justos. Por isso toda aquela conversa: o Senhor ensina retamente, o Senhor é tão bom, o Senhor só fala da palavra com verdade. Quem está compreendendo isso, diga amém. E se Jesus não respondesse com sabedoria, ele seria entregue a César, e o que seria de Jesus? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Satanás está o tempo todo armando ciladas para te derrubar, colocando pessoas perto de você para ficarem tentando inflar o seu ego, enchendo você de elogios, e muitas vezes falando bem de você, e muitas vezes se aproximando de você, e muitas vezes até você chega a acreditar que essas pessoas são justas. Mas muitas pessoas que são usadas por Satanás, como esses dois espias, estão tentando motivo para depois te derrubar, para depois passar a perna em você. Pastor, o que eu devo fazer? Eu não devo aceitar elogios de ninguém? Não. O que eu devo fazer? Me afastar de tudo e de todos? Não. O que eu devo fazer então, pastor? Veja o que Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer na carta que ele escreveu de próprio punho, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5. Olha o que ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Diga glória a Deus. O que a pessoa precisa é da sabedoria que Jesus possuía, é ter a mente de Cristo. Porque se Satanás pensa rápido e tenta te derrubar, você não vai agir como Satanás age, mas você vai agir como Deus age. E como que Jesus agiu? Ele poderia ter respondido o que ele tinha vontade de responder, ou ele poderia responder aquilo que eles queriam ouvir, e não seria errado ele responder: nós temos que dar glória a Deus. Agora a César, o que nós vamos dar da César? Nós temos que dar glória a Deus, nós temos que dar honra a Deus. E Jesus estaria errado em dizer isso? Não, mas ele estaria respondendo sem sabedoria. Mas ele respondeu com sabedoria. E veja só, eles não puderam capturar o Senhor Jesus, e entregar o Senhor Jesus, e prejudicar o Senhor Jesus,
Porque Jesus respondeu com sabedoria. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você tem sabedoria para responder? Olha, pastor, sabedoria eu tenho, o que eu não tenho é paciência. Mas é aí que está o segredo, porque no versículo de número 2, Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E por que sem faltar em coisa alguma? Porque do mesmo modo que a nossa fé, ela vai, na sua paciência, fazer com que nós estejamos prontos e completos para enfrentar a tentação, como diz a palavra, quando nós formos tentados, se nós fizermos tudo a vontade de Deus e tudo o que Deus pede para que nós façamos, depois disso nós vamos alcançar a promessa. Então veja, Jesus tinha duas opções: ou ele respondia aquilo que eles queriam que ele respondesse, ou ele respondia com sabedoria, de modo que ele estaria respondendo uma resposta de Deus, sem prejudicar a ele e sem prejudicar a palavra de Deus. Veja só, talvez você tenha agido, e você está no meio de pessoas, no seu trabalho, ou na sua vizinhança, aonde muitas dessas pessoas realmente te amam, mas muitas dessas pessoas também querem te prejudicar. Você vai prejudicar essas pessoas? Você vai fazer o que elas querem que você faça, para depois elas usarem essa resposta e jogarem na sua cara, ou até mesmo prejudicarem você por aquilo que você disse? Não. O que você vai fazer? Para responder com sabedoria. Diga glória a Deus. O que Jesus respondeu? Vamos ver? Capítulo de número 20 de Lucas e versículo de número 25. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Diga glória a Deus. Respondeu com sabedoria, com classe. A palavra de Deus diz que Salomão, esse homem que teve tanta sabedoria, só não teve tanta como o Senhor Jesus, porque depois ele errou, fez muitas coisas desagradáveis a Deus. Esse Salomão, assim que recebeu sabedoria de Deus, no momento que ele recebeu a sabedoria de Deus, apareceram duas prostitutas para resolver um caso que ninguém podia resolver. E diz a palavra de Deus que uma dessas prostitutas, ela dormiu sobre o seu filho e o matou, estando ela dormindo, e seu filho foi sufocado. E a outra, o seu filho continuou vivo, estando os dois filhos com as duas prostitutas. Aquela que matou o filho sem querer, mas matou, vai trocar o filho morto pelo filho vivo da outra prostituta, e vai colocar o filho vivo nos seus braços, de modo que quando a mãe acorda, qual é a mãe que não conhece o seu filho? Ela vai dizer: esse filho não é meu filho, esse aí que está no seu braço que é meu filho, o morto é o seu e o vivo é o meu. E a outra vai dizer: ah, não venha me dizer isso agora, só porque o seu filho morreu, e você quer agora que eu te dê o filho vivo. E vai começar uma grande discussão. Isso vai chegar até o rei Salomão, que vai resolver com sabedoria a questão. Ele vai dizer: me traga uma espada. E vão trazer uma espada para Salomão. E ele vai chamar um dos seus servos e vai dizer: corte essa criança no meio. E no momento que aquele homem pegou a espada, a mãe do menino de verdade disse: não, de maneira nenhuma, não, eu abro mão do meu filho, podem dar para aquela outra mulher, eu não quero que corte a criança no meio, eu fico sem ele, mas pode dar para ela. E a outra, que não era mãe,
a prostituta que tinha trocado o filho morto pelo filho vivo, ela vai dizer: para mim tanto faz, pode cortar, se não vai ficar para mim, também não fica para ela. E na mesma hora Salomão disse assim: peguem a criança e deem para aquela mãe, porque qual é a mãe que quer ver o seu filho morrendo? E ele resolveu aquela questão com sabedoria. Diga glória a Deus. O que aquela mulher vai ter que dizer agora, depois que Salomão coloca a criança nos braços da mãe original? Olha o que Jesus diz aqui: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eles querem pegar Jesus, eles querem que Jesus seja prejudicado, mas Jesus respondeu com sabedoria. Então o que eles vão poder falar de Jesus? Mais nada. Olha o que diz aqui, o capítulo de número 20 e o versículo de número 26. E não puderam apanhá-la em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Quando você pedir para Deus sabedoria, quando você começar a saber como responder, quando alguém quiser tirar tua paciência, para que depois não digam assim: olá, ó, é isso aí que você está aprendendo na igreja? É esse aí o teu Deus? É essa igreja que você vai? E saiba que quem está por detrás da mentira, da falsidade e do engano é Satanás. O mesmo que enviou aqueles dois homens para se parecerem justos, para se fazerem de justos perante o Senhor Jesus, é o mesmo que muitas vezes está por detrás da acusação. Primeiro ele faz armadilha, para depois você cair. Mas só para a gente encerrar, abra a palavra de Deus no Salmo de número 91, para você entender que se você tiver sabedoria, e se você verdadeiramente responder assim como Jesus Cristo, se você tiver a mente de Cristo, ainda que queiram te apanhar, ainda que queiram armar uma cilada para você, a palavra diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai te livrar de toda armadilha que quiserem armar para você. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel, e não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, e nem a peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você sabe qual é a melhor de toda essa história? Você não vai precisar levantar a voz, você não vai precisar perder a paciência, você não vai precisar ficar nervoso e nem descontar em ninguém. A palavra de Deus diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você não vai precisar mover um músculo, porque é Deus que vai agir em teu favor. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite, porque talvez, apesar de nós não termos tempo para pregar a palavra como gostaríamos, apesar de dar só um aviso para você, eu tenho certeza que esse aviso falou no teu coração. E tem gente, hein, que fica do teu redor, lá no teu trabalho. Você sabe do que eu estou falando. Lá no teu trabalho, ali, ó, te rodeando, te elogiando. Nossa, como teu cabelo está bonito hoje. Nossa, que blusa bonita, onde você comprou? E tudo para depois te apanhar com astúcia. Por isso que a palavra diz no Salmo 91,
é o laço do passarinheiro. Sabe como é o laço do passarinheiro? É uma armadilha para pegar o passarinho, mas antes, enche de alpiste. Né? Aí o passarinho vai comendo. Que gostoso, que gostoso. Que delícia, que maravilha. Que gostoso. Pleque. Caiu na gaiola. O diabo faz assim. Não se deixe levar pelas coisas que o mundo te oferece, ou pelos elogios das pessoas falsas que se aproximam de você querendo te destruir. Não é ruim receber um elogio, e também não é pecado. Mas quando você tem o Espírito de Deus, e o dom de discernir espíritos, como Jesus, que disse, por que me tentais? Na mesma hora ele já disse, eu sei do que vocês estão querendo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, e ela também tem a mente de Cristo, para que ela saiba como responder com amor, com carinho, com sabedoria, sem machucar, sem descontar, sem querer dar na mesma moeda, sem o olho por olho, sem o dente por dente, não é? A pessoa, ela vai viver um tempo de paz. Porque aquele que quer te derrubar, vai ficar maravilhado. Vai ver que Deus está na tua vida. E um dos nomes de Jesus é esse: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele quer te dar paz. Quando você tiver a mente de Cristo, você vai ver que não vale a pena agir com ódio, ou querer descontar, ou dar na mesma moeda. Porque se você tem a mente de Cristo, basta você ter sabedoria, e somente com os teus olhos você vai olhar e ver a recompensa dos ímpios. Por isso eu quero perguntar, quem quer a mente de Cristo? Porque para ter a mente de Cristo, você precisa de Cristo. Por isso eu pergunto, quem nesta noite quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida? Pastor, eu quero sabedoria, eu quero a mente de Cristo, eu quero Jesus Cristo. Você quer? Então todos que querem, erga sua mão direita assim, lá em cima. Eu quero. Isso, lá em cima, lá em cima. E você que quer, sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Vem, vem, vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir mais fortes. Olha, agora, você que já recebeu Jesus e se afastou, ou não se afastou, está firme, porém, você é aquela pessoa que hoje diz, confessa, pastor, eu preciso de mais sabedoria. Basta alguém me provocar, tirar minha paciência, ou inventar alguma coisa para querer me tirar do sério. Não precisa ser uma armadilha bem feita não. Qualquer coisinha eu já caio na arapuca. Mas eu preciso de mais sabedoria e quero. Então você que quer mais sabedoria, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Porque Deus te dá de graça, Ele não vai lançar no teu rosto. É de graça, não custa nada. Você vem aqui, ora comigo e nós vamos buscar em nome de Jesus. Coloque a mão direita no teu coração. Feche os teus olhos. E com muita fé diga assim: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero a mente de Cristo. Eu quero sabedoria. Eu quero agir pela fé e não pela vista. Eu quero não cair em nenhum laço. Eu não quero cair na armadilha. Me dá, Senhor,
espírito de vigilância, me dá o dom de discernir, em nome de Jesus. Paciência, eu quero, eu preciso, mas para ter isso, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Continue pensando em Deus. Vai falando com o Senhor e pedindo sabedoria agora. Eu vou orar por você. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso. Meu Deus, nos dá sabedoria para sabermos como nós vamos responder. Nos dá sabedoria para sabermos como nós vamos agir. Nos dá sabedoria para sabermos como, Senhor, nós vamos nos comportar de hoje em diante. Nós precisamos agir como o Senhor agiu, porque está escrito: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então nos ensina a andar na tua presença, assim como o Senhor andou. Nós queremos, meu Deus, viver na tua presença e agradar-te em cada momento. Por isso, Deus, age na nossa vida, transforma o nosso coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Ubiratã Araújo. Participe dos nossos Encontros de Paz e Vida, de terça a sábado, às 8, 15 e 19 horas, e aos domingos, às 8, 15 e 18 horas, em nossa sede estadual da Paz e Vida. Compareça, vai ser uma bênção.